Evangelho de Lucas, capítulo 24. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus.
Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e, no terceiro dia, ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu.
mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Fim do Evangelho de Lucas. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar num carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem. A rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso. Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou, ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, para que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas? Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável lovi.com.br/14153. Aqui você vai arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside, selecionei aqui Minas Gerais, carregou, seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo. Você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em prosseguir. Clica aqui em li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preenche os seus dados e clica em fazer o pagamento. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombeta. Interessado?
acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.